Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez estou aqui para gravar este vídeo e como base deste meu testemunho ou dessa minha experiência, eu quero deixar para nossa consideração no Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 32, que disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus amados irmãos, meus amigos, minhas amigas, nós temos que realmente conhecer essa verdade. Esta verdade, ela é a palavra do nosso Deus. Nós sabemos que a verdade, ela provém de Deus. E aquilo que não provém de Deus, são coisas que provêm do maligno. Meus amados irmãos, meus amigos, eu quero contar um pouco da experiência que eu tive ainda na minha vida de jovem ou na minha vida de adolescente, né? Eu quero contar para vocês essa experiência que o Senhor Jesus me permitiu que eu passasse por ela. Meus amados, o tema é este: disco voador existe? Será que existem realmente objetos voadores não identificados conforme muitos dizem? O que eu tenho a dizer sobre isso? É exatamente sobre isso que eu quero contar um pouco da minha experiência que eu tive, né, na tal época. Meus amados, nós sabemos que a mentira, ela vem do diabo, né? A Bíblia diz que a mentira, ela é do diabo, que ele é o pai da mentira, porque ele mentiu desde o princípio. Então, tudo que eu quero dizer para vocês é aquilo que realmente eu pude ver com os meus próprios olhos. Eu ainda era muito jovem quando minha mãe me colocou na escola para estudar no período da noite, para fazer companhia às minhas irmãs, porque a gente morava numa área rural e não tinha como a gente, as minhas irmãs irem sozinhas. Eu ainda era criança, mas as minhas irmãs conversaram com a diretora e a diretora então me permitiu estudar à noite. Tudo bem. E sempre a gente ia no lugar que a gente morava na época, havia muitas outras pessoas que estudavam à noite. Mas a minha mãe, por medida de segurança, achava melhor que eu também estudasse à noite para estar dando cobertura para as minhas irmãs. Tudo bem. Foi aí, meus amados amigos, que chegou um determinado dia em que as minhas irmãs não puderam ir à aula. E eu não querendo faltar da aula, a gente morava aproximadamente uns 4 quilômetros fora do colégio, a gente não podia, as minhas irmãs não puderam ir à aula e eu não queria matar a aula. Eu sempre gostei muito de estudar e por isso eu não queria de forma alguma matar a aula. E também eu sabia que no lugar que a gente morava ia mais pessoas, ia mais pessoas para a mesma escola. Mas, para minha sorte ou falta de sorte, naquele dia em que eu fui, não foram ninguém do nosso lugar. Quando terminou a aula lá naquela escola, que a gente chamava de grupo antigamente, eu me dirigi, que eu era para me vir para minha casa. Normalmente eu pegava carona com um senhor que vinha numa charrete, o zelador da escola. Ele vinha com uma charrete até aproximadamente, até a metade, mais ou menos a metade da viagem. E dali eu teria que acabar de chegar sozinho no escuro, era tudo escuro, era zona rural. E então, alguém pode perguntar assim, será que eu não tinha medo
Sim, qualquer criança tem um pouco de receio, mas eu sempre confiei muito em Deus e sabia que o Senhor estava comigo, que o Senhor, Ele estava me guardando. Eu aprendi a confiar em Deus desde muito criança. E a minha mãe também sempre pedia a Deus para proteger a gente. Ela tinha aquele costume de dizer assim: o anjo do Senhor te acompanha, meu filho. Então, quando foi naquela noite que eu estava vindo para minha casa, aproximadamente 22 horas, eu já estava quase chegando na minha casa, faltava assim cerca de 200 a 250 metros, eu calculo isso mais ou menos. De repente eu ouvi um pequeno estalo no ar. E quando eu ouvi aquele pequeno estalo no ar, parece que era para chamar a minha atenção. Não era assim muito alto, parecia que era apenas no máximo uns 10 metros longe da altura da minha cabeça. Quando eu escutei aquele estalo, eu olhei para cima. E quando eu olhei para cima, eu vi um aparelho muito bonito, mas muito lindo. Coisas que eu nunca pude ver na minha vida, desde aquela época até os dias de hoje. Era uma coisa muito rica. E aquele aparelho brilhava tanto, que o lugar onde eu estava ficou resplandecente. Eu olhava na direção dos pastos, para o lado das montanhas. O mato parecia que estava todo brilhante. Era uma coisa muito linda, mas muito linda realmente. E algo que me chamou a atenção, que aquele aparelho estava muito próximo, assim uns 10 metros de altura, em que eu calculo, e parecia que dentro daquele aparelho, parece que havia alguém que estava me monitorando. Parecia que aquele aparelho já estava me monitorando antes, me seguindo, sem que eu percebesse. Um outro ponto importante é que aquele aparelho, ele ficou parado assim, no ar. Ficou paradinho no ar. É uma coisa que desafia a física, porque eu nunca vi uma coisa tão importante daquela. Ele ficou parado, ele não fazia barulho de motores, como veículos que tem motores, como um helicóptero, como uma pequena aeronave que faz aquele barulho, não. Era um aparelho silencioso e de uma grandeza inexplicável, em beleza. Não assim em tamanho, mas em beleza, coisa que homem nenhum jamais pode explicar a beleza como aquele aparelho é feito. E ele tinha um brilho tão lindo, o brilho que também era como se fosse o brilho do sol. Porém, sabe aquele brilho que não dói a visão da gente, que a gente não consegue olhar para o sol. E eu conseguia olhar literalmente para aquele aparelho que estava exatamente na minha direção, muito próximo, e também eu olhava e não doía minhas vistas, eu não sentia nada, nenhuma agressão pelo reflexo daquele aparelho. É uma coisa magnífica. E eu fiquei parado porque eu perdi toda a força do meu corpo, assim, não caí, mas fiquei em pé, fiquei de pé como se fosse assim como se fosse uma estátua. Porém, eu me lembro que eu mexia com a minha cabeça, eu conseguia olhar para os lados e olhar para aquele aparelho, mas a minha visão ficou mais voltada para aquele aparelho, porque parece que ele me atraía para ele. Me atraía, e eu olhava para ele e parece que alguém me olhava. Eu não tive força para dar nenhum passo para frente. Alguém poderia dizer assim: por que você não correu? Não,
eu não tive força para dar nem sequer um passo, nem para frente, nem para trás e nem para os lados. Então, meus amigos, é uma coisa muito importante que eu estou falando, porque apesar de ter muitos anos que eu vi tal coisa, eu contei para muitas pessoas na época, mas a gente é de família humilde, só tinha contato com as pessoas mais humildes, ou só tem com as pessoas mais humildes. E ninguém conseguia me explicar o que eu tinha visto realmente. Foi então que, quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar com o Senhor por nome de Moacir. Era bem mais velho do que eu já fazia o colegial, e ele me disse assim: olha, você quase foi levada, você quase foi levado, quase foi levado para o planeta tal, né? Os marcianos que queriam te levar. Eu falei assim: o que é marciano? Eu nem sabia o que era isso. Eu não sabia. E eu só sei que eu estava seguro, que eu estava guardado. E, então, meus amigos, aquele aparelho, eu fiquei olhando para ele e ele ficou paradinho. Ele ficou paradinho naquele lugar, no ar, cerca de aproximadamente uns 45 segundos. Mas não era coisa que me trazia nenhum pavor. Como alguém diz que vê coisa que se sente pavor, que ficam, né, amedrontadas. Não, eu não me senti amedrontado a momento algum. Ele não me esboçou assim, nenhum perigo, nenhuma ameaça. Ele só parece que estava me observando, me olhando. Então, se alguém já viu e viu coisas ruins, eu não, eu vi coisa linda. Eu vi este aparelho e estou compartilhando com vocês. E quando esse aparelho sumiu da minha, é como se fosse uma lâmpada que se apagasse. Não vi. Ele seguindo assim, a velocidade dele é tão tremenda como se fosse a velocidade da luz. Eu só sei que quando ele sumiu, desapareceu, eu tive força para caminhar, e caminhar alegre. Eu me senti uma alegria tão grande, tão